Olá, meus queridos. Eu estava conversando com uma amiga que em outro tempo congregava junto comigo, né? E ela diz que quando ela saiu da igreja e ela se sentiu desviada, que ela começou a praticar as mesmas obras que ela praticava antes da conversão. E aí me veio à mente, né? A passagem bíblica que diz que Jesus estava indo para Galiléia, mas né, para ir para Galiléia ele tinha que passar em Samaria. E os samaritanos e os judeus eram dois povos que não se davam, porque os judeus são descendentes da tribo de Judá e os samaritanos de Samaria. Todos os dois são descendentes de Israel. Porém, por causa dessa divisão, eles não se davam e não se falavam. E, além disso, na cultura judaica, um homem conversar em público com uma mulher era imoral. E aí, a mulher estava buscando água no poço e Jesus parou e conversou com ela, pediu água. E, né, depois de se espantar, né, e dizer, uai, mas por que o senhor está conversando comigo sendo eu samaritana? E aí Jesus conversando e tal, ela se sentiu à vontade para perguntar onde ela deveria adorar, porque os samaritanos adoravam no monte, mas os judeus diziam que fora de Jerusalém não existia adoração, que fora de Jerusalém ninguém poderia adorar a Deus. E aí ele explicou, né, que já tinha chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores só poderiam adorar em espírito e em verdade, que nem no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E a única maneira de se adorar em espírito e em verdade é aqui, ó, no templo de carne, onde Deus escolheu habitar. Deus é espírito, né? E só é possível adorar a Ele em espírito. Entendeu, irmãos? Então não existe endereço. O que fizeram com essa moça foi colocar nas costas dela um peso desnecessário e como ela se sentiu jogada fora, né? Porque no momento que você sai do endereço e deixa de praticar a agenda religiosa, você se torna lixo, né? E aí as pessoas começaram a desprezar, e o que se ouvia a respeito dessa moça é que ela estava desviada, que ela tinha caído no mundão, que ela era vista bebendo, entendeu? E aí, para Deus, ela sempre foi, sempre será uma pecadora remida, entendeu? Porque não há mérito humano na nossa salvação. Nós não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos porque Deus é bom e assim Ele quis. Né? Nós somos salvos nos méritos de Jesus Cristo. Ele se deu porque Ele era perfeito. Se Ele não fosse perfeito, o sacrifício dele não seria perfeito e nós ainda seríamos devedores. Né? Mas como Ele nos comprou, sendo perfeito, nós temos a garantia nele. E da mesma forma que eu tenho os meus erros, os meus deslizes, os meus pecados, a minha irmã também tem. Essa moça que saiu da igreja e se sentiu, né, com o peso do mundo nas costas, ela é tão perdoada quanto eu, porque ela crê no nome de Jesus Cristo. Então, eu digo para ela e digo para você também. Nós devemos nos congregar ao nome de Jesus. Não importa o endereço. Pode ser na sua casa com 2 ou 3, pode ser num galpão com 50, 500, pode ser numa igreja, pode ser numa praça pública, na areia da praia, no banco da praça, onde você quiser. O importante é você adorar a Deus em espírito e em verdade e não se deixar manipular, né, pela maldade humana, porque quem condenou aquela moça a viver nessa condição é a condição humana, isso não tem nada de espiritual,
entendeu? Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar versículos dizendo que dentro daquelas 4 paredes de concreto é que existe salvação, né? Em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer endereço, entendeu? Você é filho de Deus, você foi comprado, remido, você foi lavado, você recomeçou, você nasceu de novo. Então, não volte às velhas práticas, baseado em acusações, baseado em peso que te colocam nas costas. Saiba que você é nova criatura, entendeu? E onde você estiver, Deus recebe a sua adoração se ela for sincera. Tá bom, meu querido? Um beijão para você. Fique com Deus.